Buenas, olá, vocês todos sejam bem-vindos ao podcast Desver. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial e eu vou rapidamente situar vocês, ouvintes e ouvintas, sobre como ela chegou aqui, por que a convidamos. É a professora Carla Freitas. Não sei se ela vai gostar do título aí de professora, mas ela nos mandou um e-mail há um tempo atrás, muito gentil, dizendo que é uma ouvinte aqui, conto mais do podcast Desver, e dando algumas sugestões, que eu vou compartilhar aqui as sugestões originais dela no e-mail de 2 de setembro. Ela sugere uma breve série sobre os escritos dos autores Freud, Jung, Lacan, Spinoza, Nietzsche, Deleuze. Não sou fã, mas Kant e Hegel podem ser também dar um caldo à série. Quem sabe um especial sobre os escritos de Marx sobre arte. E ainda, quem sabe, sobre um apagamento das mulheres na arte, em 2019, teve uma grande exposição no MASP, etc., que ia de 1500 aos tempos modernos. Inúmeras pinturas esquecidas no pó dos museus. Maravilhosas sugestões, mas a gente se olhou e se disse, não, mas será que estaremos à altura disso? Aí o que a gente fez? Como bons covardes, chamamos a Carla para ela vir falar aqui. Heroicamente batendo em retirada, né? Porque no podcast Desver é assim, né? Você dá... Aqui a regra é assim, quem propõe executa. Você dá a sugestão, tu vem aqui então falar pra gente, porque a gente também não sabe tudo, né? A gente não sabe nada. A gente só um risco que o ouvinte corre, né, Gustavo? Quando manda um e-mail pra gente. É um risco que você está correndo. Mas e que isso sirva para incentivar, né, Gil, os ouvintes aí a escreverem. É essa interlocução que a gente justamente quer criar. Claro, nós já tínhamos uma interlocução com a Carla, depois ela, se quiser falar, assim, como que nos conheceu, né, e acompanha o trabalho aqui. Eu aprendi, como conheço a Carla já há mais um tempo, aprendi também a admirar o trabalho dela e as proposições e o pensamento dela. Então, chamá-la aqui foi... Agora, mandando e-mail para nós, você está correndo o risco de ser aqui o nosso entrevistado da vez. Carla, eu vou, assim, em vez de eu apresentá-la, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, que eu acho bem interessante, né? Você já me contou ela, eu acho que toda aquela situação, aquele situamento ali é importante, vai ser importante aqui para o ouvinte também e como tema geral do podcast. Seja bem-vinda, queria desde já te agradecer aqui muitíssimo em nome de mim mesmo, Gustavo Dias, e do meu colega aqui, Gil Ales, que apresenta o podcast comigo. Seja bem-vinda, Carla. Fica à vontade. Obrigada, gente. Bom, primeiro, agradecer e enormemente o convite. Foi uma surpresa, uma grata surpresa, mas como eu estava comentando com vocês, eu acho que é daqueles encontros que potencializam, né? Encontros que são alegres. Já para ir, né, dando aqui uma amostra assim, de talvez essa fala, isso vem de Spinoza. Bom, para eu me apresentar, vou dizer o seguinte, eu sou carioca, mas moro em Brasília há muitos anos, me formei aqui, me criei aqui em Brasília e me formei aqui em Brasília arquiteto e urbanista pela Universidade de Brasília, onde eu fiz mestrado, estudando estética, ainda numa pegada, numa ideia kantiana, talvez uma ideia errada, né, ou inadequada, hoje eu já penso assim. Depois disso comecei a dar aula, trabalhei no patrimônio histórico por um tempo, desde a faculdade, estagiária, fui trabalhando com patrimônio histórico, porque era toda uma vontade de me relacionar com a arte e de me relacionar com uma prática artística, com fazer desenho, pintura, mas isso não acontecia, né? Você chega próximo desses lugares, você vai trabalhar com a burocracia da vida, né? Leva papel, traz papel, enfim. Aí fiz meu mestrado, saí do IFAM e fui trabalhar como professora, né? Comecei a trabalhar como professora em algumas universidades aqui em Brasília e hoje estou como professora na Universidade Católica de Brasília. E dou aulas de desenho
também aulas de projeto, de paisagismo, enfim. E na Universidade Católica, passado um tempo, já dou aula lá, vão fazer quase uns 9 anos, mais ou menos, a vontade de voltar a estudar para me reaproximar do desenho, uma outra aproximação, já que dar aula, a gente estava conversando antes, né? Dar aula também foi uma forma de me aproximar do desenho como prática. Então, e aprender, né? Então, esse aprender a desenhar na prática do dar aula. E aí fui fazer meu doutoramento, que não é mais na arquitetura, mas na psicologia. E nesse doutoramento estamos estudando, tem um grupo de pesquisa, né, grande, com a da minha orientadora, a gente estuda Spinoza, Deleuze, Guattari, um pouco de Foucault, um pouco de Merleau-Ponty, um pouco desses filósofos contemporâneos. E foi através, né, dos estudos no doutoramento que eu cheguei aos textos do Gustavo em 2018, se eu não me engano. Como eu estava estudando desenho, digitei no Google, pesquisas acadêmicas, entra lá nos pesquisadores de textos acadêmicos e encontrei um texto sobre o desenho. Um esforço de uma epistemologia do desenho. Aquilo me tocou enormemente, eu falei, meu Deus, aí eu fui achando o site e os vários escritos, e fui acompanhando as postagens que ele ia fazendo, e vendo que Gustavo dava cursos, mas não tinha pandemia ainda, e os cursos ficavam em outra cidade, né? Eu falei, não vai combinar, né? Então, através, né, de um afeto muito triste, né, que a pandemia, a gente conseguiu produzir um afeto alegre, que foi poder fazer o curso de processos poéticos com o Gustavo. Para mim, uma satisfação, porque foi encontrar alguns textos que eu já tinha visto antes e que me incentivaram, eu acho que eu estou no caminho, tem alguém dizendo aqui também a mesma coisa, tem alguém dizendo aqui coisas que encontram o que eu também andava pensando. Isso me incentivou bastante e fui fazer o curso de processos poéticos com Gustavo e escuto, né, o podcast Desver, também pinço de lá vários conceitos para ir trabalhando com eles junto, e tive a ousadia de mandar um e-mail. E nessa ousadia... Não é ousadia nenhuma, não fala assim, Carla, porque daí os nossos ouvintes vão falar, a gente quer receber o máximo de e-mail possível, Carla. Você fala desse jeito, certo. Parece que é bom, não é? Você tem que falar assim, olha, eu como uma atitude natural, corriqueira do dia a dia, mandei um e-mail para não tinha o que fazer. Vou qualificar a ousadia. Já lavei a louça e tal. Vou fazer agora, mandar um e-mail aqui. Vou qualificar essa ousadia. Sabe a ousadia do baiano, que é muito ousado? Não. A ousadia do baiano é ir nesses lugares. Sim, entendi. A ousadia do baiano. Então foi nessa ousadia. Entendi. Né? Porque, embora eu seja carioca e tenha me criado em Brasília, meu pai é baiano. Então, atravessa por mim uma certa baianidade também, né? Nós ficamos muito felizes com essa ousadia. Claro. Espero que os ouvintes aí atenham todos. Sejam ousados. É preciso ousar nessa vida. Muito bem. Carla, você assim começou falando para gente que teceu uma formulação muito interessante sobre o conceito de desver, né, esse que você já vem pensando também paralelamente a gente, né, e usou uma imagem muito bonita que é da trama e da urdidura. Gostaria que você explicasse assim para o ouvinte, colocasse essa imagem, essa elaboração, começando por explicar o que é trama, urdidura e trama, né, porque às vezes as pessoas não sabem, é um termo muito específico, né? Tá bem. Bom, quando vocês me fizeram o convite, né, e eu fiquei assim encantada e falei, bom, mas agora eu tenho uma sinuca de bico, como é que a gente vai articular as coisas, né? Cada um de nós aqui carrega uma série de ideias de filósofos que a gente gosta mais, enfim. E nessa vontade de então poder fazer uma articulação que seja potente, né? Eu pensei nessa imagem do tear, do tecer, né? Tecer conceitos. Então, articular o conceito do desver, que me motivou já
há bem tempo, né, e vim acompanhando, e vim lendo dos escritos e saboreando, né, porque a gente encontra coisas que a gente acredita, a gente saboreia também, né. Então, aí eu pensei em construir, junto aqui com vocês, esse tecido teórico, composto, então, um tecido é composto de tramas e urdiduras, né, que são as duas estruturas essenciais nos princípios da tecelagem artesanal, porque a gente gosta disso, né? Porque a tecelagem industrial não tem nada disso não, né? A gente gosta disso. É feito, então, por mãos habilidosas, pelas nossas mãos aqui, manuseando, então, esse tear. A urdidura, eu pensei que seria, que como ela é o conjunto dos fios, né? De mesmo tamanho, posicionados longitudinalmente, onde, né, no tear, a gente vai ter depois atravessada a trama, que vai constituir, então, é constituída de linhas dispostas transversalmente. Essa trama poderiam ser os diversos conceitos para a gente conversar aqui, e atravessando o conceito de filósofo aqui, filósofo acolá, e nesse sentido, né, de uma urdidura atravessada por uma trama, essa conversa nossa ser uma agulha na mão do tecelão, então, ou uma agulha ou um lápis, uma agulha, lápis, mão do tecelão, né, construindo esse tecido, e que a gente pudesse pensar, criar conceitos, né, e assim a gente põe em movimento um conjunto, uma máquina, né, todo mundo aqui, uma máquina de produção, a gente entrando em algumas ideias aí, né, já vou tecendo aqui um dos fios, né, tecer esses conceitos, essa máquina, e nesse devir a gente criar outros conceitos, e isso é bem deleuziano, né. Provocando começando um diálogo com nossos lugares de... A gente se puxa... nem vou dizer puxa a brasa para minha sardinha, porque nem é minha sardinha nenhuma. A gente é muito curioso só. Mas quando você fala da urdidura, do tecido, do entrelaçamento, bom, eu pensei justamente no enlaçamento dos nós borromianos no Lacan, né? E você tem o nó borromiano, você tem um círculo, um outro e um terceiro, ele forma ali, né, e aquilo faz sentido quando tem esse enlaçamento, passa por cima, passa por baixo, passa por cima, passa por baixo 6 vezes, e aí tá funcionando, e aí quando tem um problema que precisa ali ir pra clínica e tal, geralmente é porque um desses laços tá meio fora do lugar, né. Mas eu acho que a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, né? Construir sentido coletivamente, né? Aí tem um paradoxo até que eu vou pedir para Carla nos explicar continuando aí a apresentação, né, que ela preparou para a gente, que já é um certo... Não sei se não chega a ser um paradoxo, mas tem uma treta, vamos falar assim, né? Porque o que a gente gosta mesmo, que é entre os conceitos de Lacan e de Deleuze e Guattari, né? Porque eles se distinguem de um determinado tempo, para situar minimamente assim o nosso ouvinte, né? O Deleuze e Guattari eram ouvintes dos seminários de Lacan, o Guattari era mesmo supervisando do Lacan, né? Ou seja, o Lacan supervisionava a prática analítica do Guattari, e aos poucos eles foram se distanciando em pensamento, né? O Deleuze e o Guattari construindo um pensamento próprio a partir de uma crítica a certas ideias do Lacan, especialmente aquelas vinculadas ao estruturalismo, né? Porque a psicanálise lacaniana é profundamente vinculada ao estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, Saussure, etc., ou seja, muito baseada na linguagem. E eles têm uma crítica muito consistente, né, que é o seguinte: não, esse sujeito de linguagem, ele não tem imanência, então falta ele corporeidade, então como é que ele atua no mundo? Questões identitárias, questões raciais e etc, né, e essa crítica, em parte, o próprio Lacan absorve, ouve com muita atenção, né, porque são pensadores altamente qualificados, absorve uma parte das críticas, né, ao seu próprio pensamento, altera um pouco o seu pensamento, então tem um certo, ao mesmo tempo, um paralelismo entre a ideia que meio que norteia a gente aqui, né, Gil, que é o Lacan, que é o lacanismo, né? E o Deleuze e Guattari, eles são paralelismo e às vezes uma certa trama, mas às vezes arrebenta essa trama também, né? Às vezes há uns certos cortes, rupturas mesmo, né? Tem um termo que eu gosto de usar que é epistemofilia.
Assim, é que nem time de futebol, sabe? A gente não tá discutindo quem tá certo, quem que é melhor, quem é epistemofilia. A gente gosta do fulano, não gosta tanto do ciclano. E eu vou te dizer que eu não li Deleuze e Guattari, eu li uma coisa ou outra de orelhada, assim, mas eu gosto muito do pouco que eu ouvi falar e gosto muito do Spinoza, que é uma fonte bastante importante para eles, né? Então, eu estou muito curioso com o quanto que a gente pode, nessa conversa, desdobrar um pouco essa ideia do desver a partir dessas noções que para a gente não são tão familiares, né, Gustavo? Tá. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma sugestão, vocês me sinalizam se essa sugestão casa. Tá. Posso ler a primeira parte, aí é só para a gente introduzir e falar então de alguns conceitos, e pensando aqui em conversar com o que o Gil falou agora, né? E mas com o que o Gustavo também falou. Quando a trama arrebenta, ou furou a trama, aí que é bom, né? Porque olha só, faz passar a gola, né? Faz passar. A gente pode. Então ela arrebenta. Pode atravessar, né? Pode atravessar. Porque senão é sempre a mesma coisa, né? Então eu vou começar com um trecho que eu acho que. Eu até estava comentando antes com o Gustavo. Para mim foi um trecho assim. Ele é sempre chocante, que é a abertura do Antiédipo. E aí depois a gente parte para pensar alguns desses conceitos, mas usando talvez da mesma maneira que o Deleuze e o Guattari faziam. Eles não se importavam para criar os conceitos deles, eles iam pegando de todos os lugares. Se fazia sentido, se estava funcionando, põe para funcionar, deixa atravessar e deixa passar. Então, eu vou fazer essa leitura aqui, que está no capítulo 1 do Antiédipo, chama As Máquinas Desejantes, a Produção Desejante. Okay. Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuadamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito isso! Há tão somente máquinas em toda parte, e sem qualquer metáfora, máquinas de máquinas, com seus acoplamentos e suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite, e a boca uma máquina acoplada a ela. A boca do anoréxico hesita entre uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar. Crise de asma. É assim que todos somos, bricolé. Cada um com as suas pequenas máquinas. Uma máquina órgão para uma máquina energia. Sempre fluxos e cortes. O presidente Schreber tem os raios do céu no cu, anos solar. E estejam certos de que isso funciona. O presidente Schreber sente algo, produz algo e é capaz de fazer a teoria disso. Algo se produz, efeitos de máquina e não metáforas. Isso é a abertura do Antiédipo, que deixa a gente assim desconcertado, né? Ele está nos dando algumas imagens e está dizendo, ele vai num outro lugar. Eles não estão partindo do nada, né? Existe um mundo todo criado. Isso é 72 e já aconteceu, né? Já aconteceu Freud, já aconteceu Jung, está acontecendo Lacan e o maio de 68 já aconteceu. Então, esses escritos, eles estão nesse pulsar dos efeitos do maio de 68. E eles estão muito preocupados em produzir um novo conceito, percebendo que os conceitos antigos não estão dando conta de todos os acontecimentos. Então, alguma coisa precisava passar ali. Então, eles vão propor uma ideia de que tudo é máquina, somos todos máquinas, o nosso corpo é máquina, a caneta é uma máquina e a gente forma, né, com a caneta, o lápis, uma acoplagem e formamos uma nova máquina de produção. O bebê é uma máquina de sugar leite,
A mãe é uma máquina de produzir leite, e estamos em uma constante produção. Para poder argumentar, né, que eles vão pensar assim, produção desejante. O desejo, na interpretação deles, e na interpretação deles, aqui a gente produz o que a gente quiser, o desejo não é falta, o desejo é produção. Então, o que existe no mundo é produção desejante por essas máquinas. Aqui, eles estão levando já a psicologia para o campo de uma psicologia política, porque vai atravessar o antiédipo. O subtítulo do texto antiédipo é Capitalismo e Esquizofrenia. Então, eles estão produzindo aqui um conceito para interpretar o mundo moderno, esse mundo nosso que nada mais estava dando conta, né? A ideia de que o capitalismo é uma grande máquina que produz outras máquinas e que essas máquinas estão produzindo com determinados conceitos. Então, estamos todos corpos padronizados numa determinada produção. É aí que eles vão começar a instituir. Eu estou dando pulos e gerais assim nessa teoria, só para a gente chegar nos pontos de conversa, tá? Vocês me interrompam aí, qualquer coisa também. Se somos todas essas máquinas, né, desejantes, o desejo é produção, mas isso é possível porque o Deleuze, o curso de Spinoza do Deleuze é de 78, mas o Deleuze é um estudioso do Spinoza, e ele mesmo diz que ele carrega o Spinoza no coração, porque ele encontra ali a ideia da imanência, né, que as ideias cartesianas, ou mesmo a ideia que atravessa ali os tempos da transcendência, isso não dá conta do mundo. Então ele vai encontrar no Spinoza alguns conceitos que ele vai revisitar, né, ele vai produzir. E aí ele entende filosofia como essa produção, né? Como ele, uma máquina, uma usina de produção de conceitos de filosofia. Se somos corpos organizados que produzimos, tudo que a gente precisa é desorganizar os corpos para sair dessa produção que nos enquadra. Então ele e Guattari criam a ideia de corpo sem órgão. O corpo sem órgão é justamente a gente desarranjar as máquinas. Eles estão tentando elaborar que, e é interessante para a produção artística, né? Não é possível produzir arte ou produzir as coisas qualificadas estando num corpo organizado, num corpo que tem que responder. E essa organização é a organização família, a organização trabalho, a organização sociedade, a família é pai, mãe, filhinhos, o trabalho tem chefe, tem quem trabalha, você tem horas para trabalhar. Isso é a organização da sociedade, é uma estratificação também, né? O conceito de território. Sim. Não é... Diga. Não, desculpa, estou acompanhando, sim, estou concordando. E na visão, então, deles, não é possível produzir uma diferença, ou produzir algo novo, sem sair disso. Então, para sair disso, temos que desorganizar os corpos, produzir corpos sem órgãos, né? E que há risco, porque ao se desorganizar, um corpo pode, nesse processo, falhar, pode vir a morrer, inclusive, pode vir a não dar em nada, né? Pode não conseguir produzir nada. E então, com essas ideias, eles vão a uma ideia que é teórica, né? Da esquizofrenia. Não é a esquizofrenia como clínica, mas o esquizofrênico como um modelo teórico, né? Porque o esquizofrênico é capaz de desarranjar a máquina, né? Ele está fora daquela máquina. O neurótico, o paranoico, ele está dentro de uma máquina, mas o esquizofrênico não. E é por isso que ele vai fazer essa referência ao presidente Schreber e vai fazer referência a outros dos casos do Freud, para tentar demonstrar que tem alguma coisa ali que passa, que é um fluxo, que passa e que quer atravessar. Aí eu estava conversando um pouquinho mais cedo com o Gustavo sobre esse conceito, que a ideia é justamente não patologizar as coisas, né? E alguém que chegue numa clínica e fala, não, tenho aqui, tô neurótico, tô doente, tem alguma coisa aqui. E sobre esse olhar, tipo, não, você não está doente, vamos ver o que é possível fazer com o que você está trazendo, né? Com essa
esquizofrenia ou com isso que seja uma diferença, o que é possível fazer? Né? Não vai matar ninguém, não vai estuprar ninguém, então pode ser que essa diferença seja importante para a pessoa, porque senão a gente quer enquadrar. Então ele vai pegando uns casos, o presidente Schreiber, por exemplo, que é um caso de transexualidade, né? E tem que ser enquadrado, porque senão é uma doença. Não, mas deixa eu passar, porque de repente é isso que precisa ser, vir a ser esse outro corpo, não é uma doença. Um contexto então, mínimo aqui, desculpa, Carla, o caso Schreiber é um psicótico, né, que ele próprio escreve um livro sobre si, sobre, né, um certo processo de, como escrevendo sobre o próprio processo de psicose ou de psicotização, e lança o livro, em 1903, enfim, o Freud tem acesso, lê o livro e analisa o caso, né? Ele nunca conheceu o Schreiber, mas ficou famoso como um caso do Freud, né? Embora ele tenha, na verdade, analisado a partir da própria transcrição do Schreiber sobre si mesmo, né? Que é esse personagem que vira, assim, uma espécie de um crossdresser, né? Como eu digo, um pioneiro do crossdresser, ele, assim. Pois é, e é bem interessante esse primeiro parágrafo que você leu, e eu ouço muito a repetição da palavra isso, ela não está aí à toa, né? Não está aí à toa. Isso é marcado assim de maneira muito clara, porque e a gente tem que lembrar que Deleuze-Guattari a gente está falando disso aqui no Brasil. Eu gosto de lembrar dessa história. A gente está falando disso no Brasil porque tem a USP, que é um bando de francófilo, e eles adoram tudo que é francês. Foi fundado pelos franceses. Então, se de um lado a gente está falando de Lacan e do outro lado a gente fala de Deleuze-Guattari, é porque na USP eles acham que são, e de certo modo são mesmo, né, a coisa mais importante da intelectualidade no Brasil, eles são super influenciados pelos franceses. Então a gente está vendo uma briga entre franceses, uma discussão e tal, mas o que eu quero dizer com isso? Que na psicanálise, a tradição que chegou no Brasil de tradução foi a partir da tradução do Freud no inglês, que traduzia palavras que eram muito tratadas de maneira muito normal do dia a dia no alemão, que quando foram para o inglês eles quiseram dar deixar assim mais bacana e tal, e botaram no latim como id, ego, superego, que no alemão era ich, né, e es, que é simplesmente isso. Então isso que a gente chama de id, na verdade era uma palavra simples do dia a dia, que é isso, que é essa palavra que ele repete, isso, no final, isso máquina, né? E o Freud, quando a gente lê no Freud, esses conceitos que a gente acha que é super complicado, quando a gente vai ler no Freud, a gente fala, é só isso? É só isso. Que é o Freud fala assim, bom, a pessoa chega no meu consultório e, eu não vou me lembrar o exemplo exato que ele dizia, mas é algo fazendo um paralelo, é algo assim, olha, né, e então, ego, eu não queria comer chocolate, mas tem alguma coisa dentro de mim e isso me faz comer chocolate mesmo eu não querendo. E isso é só isso. Assim, tem alguma coisa, esse alguma coisa é isso. E me pareceu que esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo, no qual ele está falando, né, de máquinas, do órgão, de fluxo, dessa acoplagem entre máquinas e dessa experiência do bricoleur, que é super importante para mim, a melhor metodologia de pesquisa é bricolagem, e assim, essa ideia, eu uso, é a metodologia que eu adotei na minha pesquisa, bricolagem, e eu adoro justamente porque eu não gosto dessas fronteiras entre matérias, entre campos, e eu acho que quando a gente escolhe fazer um podcast em vez de fazer um artigo científico e mandar para uma revista, isso significa algo, sabe? Justamente porque um podcast é um lugar de liberdade para fazer bricolagem do jeito que a gente quiser, né? E
e levando para essa discussão sobre energia. Enfim, uma dúvida que eu tenho, cara, é sobre justamente o ponto do desejo que você falou, que pra gente, pra mim, bom, pro Freud, desejo tem a ver com memória, né, traços mênicos de satisfação, né, memória daquilo que me satisfez no passado, que eu quero recuperar. Pro Lacan, ele traz o objeto A, causa de desejo. Então, desejo pro Lacan já não é falta, né? Pro Lacan é algo que é causado por esse objeto que escorrega aí. E pro Deleuze tem essa noção de produção que você trouxe. Exato. E produção de potência num sentido Nietzsche, Spinoza. Eu tô interpretando aqui, eu não li, tá? Tô interpretando o que você tá falando. É mais ou menos por aí? É bem por aí. Aí vamos recuar então lá no Spinoza, porque é bem por aí mesmo. E como o Deleuze, ele vai às ideias do Spinoza, né? Que era esse filósofo que entende Deus, bom, ele entende Deus, a natureza, né? O Spinoza foi um filósofo que foi meio que escorraçado da tradição. Primeiro, ele era judeu, e aí ele vai dizer, né, em plena ali, a Holanda vai olha, Deus é a natureza. Não, meu irmão, não é. E aí ele também não pode ser cristão, Deus é a natureza, não pode também. Mas ele percebe que tem alguma coisa que fura, né? Ele é o filósofo, que para ele Deus é a natureza, e mais ainda, da imanência, né? Não existe a transcendência, mas a imanência. Ele é racionalista, ele vai pensar a razão. Para ele vai situar ali 3 gêneros do conhecimento. A gente estava conversando isso aqui antes um pouco, um esforço até para a gente entender, né? Um primeiro gênero, a imaginação, um segundo gênero, a razão, e um terceiro gênero, o mais alto, que vai dar a possibilidade da gente chegar, alcançar a Deus, esse Deus da natureza, é a intuição. Ou seja, essa intuição que ele está falando, o Spinoza, não tem a ver com a intuição que a gente usa aqui corriqueiramente no dia a dia. Ela é um outro lugar, que eu, inclusive, tenho dificuldade de alcançar, porque ela não se traduz com palavras. É um lugar onde a gente já não vai estar mais com a linguagem. A gente pode usar isso e trabalhar ali na imagem, na imaginação, na razão, a gente vai conseguir articular, qualificar. Mas a intuição é algo que é um conhecimento imediato, não mediado. Então, você precisa se apropriar bastante de imaginação e razão para chegar na intuição. E eu fiquei pensando, ainda penso, vamos aqui discutir aqui juntos, se pode ser, se não, abrir aí para os ouvintes desse podcast, alguém que saiba até bem mais que nós, né, e que seja ousado como um bom baiano a responder o que seria então essa intuição para o Spinoza, mas me parece que tem muita conexão com a experiência estética, porque ela é inenarrável. Eu não posso falar qual é a minha experiência estética no meu corpo e dizer para vocês, tudo que eu usar de palavra é pouco para dizer sobre. Mas aí, bom, tem esses gêneros do conhecimento no Spinoza. Vou andando aqui com o Spinoza para a gente voltar ao Deleuze. O Spinoza vai também entender que todos os corpos na natureza sofrem afetos, são afetados, né? São afetos que nos atingem. E esses afetos, e nós também provocamos afetos nos outros corpos, eles podem nos potencializar para a vida ou nos despotencializar para a vida. Os afetos que despotencializam são os afetos tristes, que nos entristecem, por qualquer natureza. Depende de cada corpo, depende de cada maneira de ser, né, do ser. E os afetos alegres, eles vão nos potencializar para a vida. Para trazer, de repente, uma imagem, porque a gente trabalha com imagem, né? A gente entende a partir de imagens, uma imagem do tempo real, né? Do tempo nosso hoje, de agora. A gente é muito trabalhado pela mídia, a gente é muito trabalhado
pelas redes sociais, nos afetos tristes, porque como eles despotencializam, a gente não tem força para agir ou reagir a todos os acontecimentos. Então, para um sistema, por exemplo, como o Deleuze e Guattari estão pensando, capitalismo e esquizofrenia, e eles querem opor, né, o capitalismo e a esquizofrenia. Como o capitalismo é uma máquina de produção que organiza todos os corpos e deixa todo mundo organizadinho, é preciso esquizofrenizar para sair dessa máquina. Só esquizofrenizando para sair dela. Bom, para lidar com as coisas do nosso país hoje, só esquizofrenizando. Para responder às loucuras de quem nos governa, temos que ser esquizofrênicos. Para estar à altura da compreensão do momento, né? E aí a gente passa a estar à altura do acontecimento, né? Para irmos em Nietzsche. Aí lá vai nossos tecidos. Então, toda a organização do mundo hoje, produz-se em nós, né, por máquinas produtoras, produz-se em nós afetos tristes, para que a gente possa ter um controle, né, uma determinação desse sujeito. A ideia deles é que a esquizofrenia é como um modelo teórico, não é como a doença, repetindo aqui, como um modelo teórico, ela é capaz de tirar o sujeito e permitir que a subjetividade entre em movimento, ou seja, vai chegar no devir, que no Antiédipo não tem esse conceito ainda, né? Esse conceito de devir, acho que aparece no finalzinho, mas eles vão trabalhar melhor esse conceito lá no 1014. E é toda uma ideia que se ampara lá no Spinoza, né? Então, se o que existe são afetos, o bom e o mal fica muito relativo, porque o bom e o mal depende de ser um conceito moral. E o texto que o Spinoza diz isso chama ética. Então, para o Deleuze é exatamente isso, não é uma moral, mas é uma ética para a vida. Então, não é o bom e o mal, mas é o que te afeta e que compõe com você nos encontros alegres, tristes, que te potencializam. E o que te despotencializa? Não é ser bom ou ser mal. Um ponto interessante que eu acho sobre, ainda no Spinoza, dessa questão da moral, é que para ele, pelo que eu entendo, os afetos bons são bons porque, enfim, não precisa explicar muito, mas porque eles potencializam a vida, como você já explicou. Mas os afetos da tristeza, que reduzem a potência, eles também são interessantes porque eles mostram justamente, olha, aqui tem um problema, o que está acontecendo? Perfeito. E você também pode ser, né, um lugar. O sofrimento é um modo de provocar transformações, né? Então ele não é essencialmente mal num sentido moral, né? Exato. Mas serve ao servir de alerta para algo que está tirando tua potência de vida, ele está te ajudando, né? Mesmo sendo a tristeza. Ele está preservando a sua vida. E mais, é porque tem aquela ideia, não é retirar a negatividade do mundo, né? Existe essa negatividade e é a negatividade com a positividade que põe o mundo em movimento. Se a gente só quiser um mundo positivado, o positivismo, né? Tirando toda a negatividade do mundo, olha o problema que a gente tem em falar da morte, dos suicídios. Um mundo de Teletubbies, né? Exato. A morte, ela existe, faz parte, ela tem que estar, né? E aí eu queria até recuar assim, um pouco quando a gente estava aqui falando, eu vou dar uma recuada, mas depois a gente avança, tá? Tipo gato, assim, né? Que dá a minha gatinha faz isso, dá aquela recuadinha, rebola a bundinha e pula lá longe. O nó da urdidura, né? Ela chega lá na frente e volta para fazer novamente a trama continuar. Que é, então, atravessar aqui agora, a gente estava falando que a gente acaba olhando muito para esses teóricos, filósofos europeus, né, da Europa. A gente está sempre ali olhando, né, e olhando assim, o norte está para cima, né, mas quem disse que o norte está para cima, se nós somos uma bolinha flutuando no espaço? O cima e embaixo é relativo, é muito relativo. Aí, para trazer, então, essa ideia, relativizar isso, eu queria comentar muito rapidamente, que justamente acho que o que a gente está fazendo aqui é a possibilidade da gente criar conceitos, se aproveitando
vou me aproveitar do francês, do inglês, enfim, vou me aproveitar, mas também de outros diversos, para criar o nosso conceito e aquilo que nos importa. Aí sim, sermos nós desejantes. O desejo é produção, e essa produção de afetos, produção de movimento, de afetos, e aí vem o devir, né? Porque ele está sempre em movimento, ele nunca é determinado. Se você determinar, deixa de ser. Ele já se realizou, estratificou. Que é, então voltando, uma pensadora aqui do sul global, que é a Silvia Kusikanki. Ela é uma boliviana, marxista, filósofa, socióloga, pensadora, foi expulsa da Bolívia nas ditaduras, foi então viver no México, depois já retornou à Bolívia, está enfrentando lá todos os processos que a Bolívia também vem enfrentando nos últimos anos, assim como o Brasil. E a gente tem poucas notícias, o Chile também está pululando de coisas, e a gente conversa e dialoga pouco com a produção de conhecimento nesses lugares. E ali no Chile está pululando a ideia do bem viver, que é uma interpretação do, peraí, a vida aqui é outra, não é desse jeito, dessa produção de máquina e capitalista, não. A gente não quer isso. Aí, a Silvia Kusikanki fala assim, a fala dela é interessante nesse sentido, que ela fala, olha, esses pensadores todos, olha, a gente dizendo aqui, o Guattari veio para o Brasil, a Ronick trouxe ele entrevista o Lula, o Lévi-Strauss vem para o Brasil, o Foucault vem dar palestra aqui, a gente traz, inclusive, eles vêm, transitam entre nós, habitam, coabitam, às vezes até casam, enfim, e se apropriam, não levam só ouro, prata, levam conhecimento que eles reparam aqui, e isso renova o conhecimento deles. E lá eles vão e produzem esse conhecimento sofisticado e depois devolvem para nós para que a gente consuma. Então a Silvia Kusikanki fala assim, nós somos capazes de produzir, porque é aqui que eles vieram se alimentar dessa produção. Só foi possível porque a gente tinha a matéria-prima dessa constituição. O tecido, ou as linhas, né, antes do tecido, as linhas estavam aqui. Então, vamos começar a reparar o que é isso. Por que a gente está sendo muito organizado nesse grande corpo capitalista? Bom, porque precisa produzir dinheiro, precisa produzir toda essa riqueza que não fica aqui de forma alguma, né? E agora, então, mais ainda, com o neoliberalismo ganhando de lavada, dando de lavada no nosso país. Então, ela traz também uma ideia interessante, que é da mestiçagem. Somos todos mistura. Então, essa ideia de que a gente mistura tudo. A gente mistura e pega de lá, pega de cá, mistura. Compôs, né? Fez uma composição, ou como diz os alunos, eu acho que os do Gustavo são alunos mais finos, né? Não, mentira, meus alunos são finos também, mas eles gostam de dizer uma coisa que para mim é bem assim engraçada, professora não orna, enfim. Então, se orna, se ornou, se deu certo, se compôs, a gente pode fazer, é o conhecimento daqui. E aí vem outras falas que podem produzir esses conhecimentos, né? Era essa recuada para a gente avançar em outros conceitos que eu queria dar, né? E talvez fazer um link para o desver. Não sei como é que estamos aí nos processos. Não, fica à vontade, acho que esse é um ponto importante aqui do nosso episódio, né? Então, eu fazendo essa recuada, eu vou agora trazer uma ideia que para a gente voltar, né? Vimos aqui rapidinho assim, uns conceitos do Deleuze-Guattari no Anti-Édipo. Tem mais um mar de conceitos, porque é isso, eles eram usinas de produzir conceito. E se precisar a gente chama mais um ou outro, mas talvez precise de um aqui no que eu vou ler, que é nessas produções, tem produção, estratificação. Então, tem essa ideia de estratos, territórios. Então, essa produção muito organizada, ela vai produzindo territórios e esses territórios vão se estratificando, né? Vão ficando ali corpo da terra e vão se sedimentando. São duros, estão ali embaixo. Um exemplo disso, a organização familiar que a gente tem, pai, mãe, filhinho. Por que só isso? Pode ser pai, filha, que não é filha que é filho, né? As organizações podem ser muitas outras, e isso de desorganizar essa organização é
desterritorializar, né? Desestratificar isso aí. Vai dar numa linha de fuga, né? Vai dar em alguma coisa que está em movimento. Pode dar bom? Pode, mas pode dar muito errado também. É o risco de se produzir. Nada é determinado. Então, resgatando essa ideia, aí uma das coisas aqui que eu escrevi para conversar com vocês, eu tirei alguns conceitos de um decodificador do Deleuze-Guattari, que é o do professor Domênico Ur, da Universidade Federal de Goiás. Tá? Tem alguma coisa aqui que é do Domênico Ur, do texto dele, do livro dele, né? E falando da expressão gráfica, para a gente poder dialogar com o desver, né? Com a ideia do Gustavo. E aí eu passo a bola. A expressão gráfica é inerente aos seres humanos. Desde a pré-história, encontramos registros gráficos que nos dão notícia da passagem humana pelo mundo. E embora se expressar graficamente seja tão antigo quanto a história da humanidade, apenas no Renascimento a expressão gráfica é alçada à categoria de ciência, ou seja, a materialização de uma ideia, de um pensamento através de um desenho. Antes disso, a relação com a expressão gráfica encontrava-se livre, descodificada, e a relação com o território é marcada por uma infinidade de fluxos, relações de forças e formações caóides, que trazem vivências e experiências de não sentido, indiscerníveis, caóticas e múltiplas. Eu acho que em algum momento isso se relaciona até com uma fala que o Gustavo faz em algum podcast de passado, que ele está explicando o desver, que é justamente, né, é uma outra possibilidade, deixar passar alguma outra coisa. Aí, vou continuando então aqui, né? A expressão gráfica, agora codificada e estratificada, como a linguagem do desenho, torna-se símbolo de toda uma cultura europeia, humanista, eurocentrada e heteronormativa. O modelo de uma conduta gráfica que precisa ser seguido para a materialização de algo, um código, que vai possibilitar a criação de um mundo novo, produzindo linhas de segmentaridade e estratificações. E aí a gente pode pensar, eu acabo sempre me lembrando dos desenhos na arquitetura, né, aqueles desenhos do Renascimento, que passam a ter uma organização, né, a cidade ideal, que é uma representação com a perspectiva, um ponto de fuga, aí depois vem barroco, 2 pontos de fuga, mas isso está bem codificado, né? Esses mecanismos de codificação social visam atribuir significados à existência, ao mesmo tempo em que são sistemas de tradução das multiplicidades. Daí a importância de discutir os processos de codificação que vão das instâncias fundamentais às relações psicossociais. O código é o meio de expressão do visível, é a materialização em forma de enunciados do real, o cosmos do caos. É o conjunto de significantes que registram e expressam o que uma coisa é e deve ser. Isso aqui é uma citação do Domênico Ur. O processo anterior, tá? O processo de codificar é um processo de atribuir caracteres fixos, de inscrição produzindo extratos e linhas rígidas. Por isso o código é a unidade dos construtos sociais, enunciadores do mundo, tais como as crenças, os valores, os mitos, as instituições, as ideologias, as religiões, as ciências. Novamente tem aqui, estou tirando do Domênico Ur. E os processos de inscrição e sobrecodificação dos códigos produzem institucionalização dos códigos. Daí a gente pode resgatar aquela ideia do Deleuze-Guattari de descodificar, ou seja, desorganizar, produzir um corpo sem órgão. Ir a essa ideia pode dar uma coisa muito boa, mas também pode ter problemas, né? Não é certeza em nada. A instituição é o conjunto de códigos que cumpre distintas funções de enunciação, regulação e estabilização dos processos e assume diferentes graus de estratificação. Assim, desenhar a partir do cânone da perspectiva exata é o código instituído como humanismo renascentista. É a linha rígida de segmentaridade. Tornou-se símbolo de poder e prestígio. Estratificou uma forma de saber. Aprender a desenhar tornou-se o equivalente a dominar as regras matemáticas da construção do espaço, determinando assim quem é capaz de entrar nesse domínio ou não. Essas construções matemáticas abstratas
revelam uma ordem geométrica do mundo e precisa, né, do espaço, na representação de planos bidimensionais. Foram de extrema importância, sem dúvida, né, para o projeto, para o desenvolvimento de novas formas de existência humana, mas também permitiram aí a institucionalização das profissões, do arquiteto, do designer, enfim, vamos lembrar aqui outros, né? E essa ordem de discurso determinou quem dele pode fazer parte, excluindo as outras formas igualmente válidas de conhecimento. Vou atravessar um último conceito e termino, tá? Os princípios da perspectiva exata, estabelecidos como método, reforçam o que Foucault denuncia. Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. E aqui podemos estabelecer novamente a conexão com o Domênico Roux, que afirma: o código da norma e da subjetividade disciplinar opera pela lógica do negativo, em que qualquer desvio ao que não faz parte dos regimes da disciplina é patologizado e negativizado. Tem que ser tirado, retirado, subtraído debaixo do tapete e escondido, ou morto. Logo, não desenhar a partir dos cânones da perspectiva exata é estar fora da instituição artística. Há também uma interdição das formas de subjetividade descodificadas, pois quem não se expressar pelos códigos gráficos estabelecidos não tem permissão de se expressar. As instituições imprescindíveis nas sociedades disciplinares autonomizam os códigos através dessas técnicas disciplinares e o resultado é a produção de subjetividades altamente codificadas, uma produção de máquinas. Eu acho que a gente pode... Tem mais alguma coisinha aqui, mas vou passar a bola para vocês. Exatamente. É por isso que a visão, ela é, digamos assim, territorializante. A visão, como ela não é um dado espontâneo, isso é sempre bom frisar, né? E aí os nossos ouvintes desenhistas sabem muito bem disso, né? A visão não nasce com a gente. Essa foi uma percepção muito forte que eu tive, uma evidência, digamos assim, no começo, quando iniciei a dar aulas, Carla, de introdução e técnicas do desenho artístico, que é a base do desenho, ali, perspectiva, luz e sombra, tal. E ali eu percebi uma coisa que no momento assim, me chocou bastante, é que as pessoas viam bidimensionalmente o mundo, porque não tinham sido informadas a tridimensão. Daí eu percebi, não, se você informa as leis da perspectiva ortogonal, elas começam a enxergá-las, né? Que eu até então não enxergava. Se você informa como funciona o escalonamento tonal, elas enxergam a volumetria dos objetos, porque até então não tinham sido informadas. Daí que eu percebi que não, a visão não é um dado espontâneo, as pessoas entram aqui cegas, né? Porque fazem parte, o que elas veem? Óbvio que elas veem, o problema é que essa visão, como eu disse, é territorializante. Aí que o meu trabalho, em algum momento eu entendi, era justamente produzir ou promover o desver, ou seja, a desconstrução desse aparelhamento, dessa codificação, né, que inclusive institui o desenho como um certo regrador, como você citou no texto do Domênico. Você produz corpos sem órgãos. Você desorganiza os corpos dos seus alunos. E essa é a parte que, quando eu lembro ali para você, eu falei assim, eu sempre lembro de ti, porque você produz isso. Você desorganiza. E é curioso porque você faz uma relação com a experiência estética, né? Tem a experiência estética que é o conceito do John Dewey, do pragmatismo norte-americano, etc. Eu tenho um outro assim, conceito que seria uma derivação do desver, que é a experiência visual. Né? Para mim é ela que é o ato desenhístico, é um ato, na verdade, é um ato experiencial que eu chamo daí de experiência visual. Ela tem uma distinção entre o que eu entendo como experiência visual e a experiência estética do Dewey, né? A experiência estética do pragmatismo, ela é uma certa experiência do sublime. Em resumo, ela é uma experiência para dentro. A experiência visual, da qual eu falo, que é assim, o produto do desver, é uma experiência para fora, porque ela é elaborativa. Ela produz, uma vez que acontece, né, ela produz uma descoberta pessoal e criativa, elaborativa do sujeito que vê,
né? E que produz uma ordem, que daí pode ser uma forma, como estamos falando de desenho, pode ser um desenho, uma produção plástica, visual mesmo, né? Diferente de todas as outras, não institucionalizada. Por quê? Porque depende da experiência daquele sujeito em si. Ah, mas não é, porque é reduzida a técnica de luz e sombra, perspectiva. Não, senhor. Não é assim. A técnica é muito específica. A perspectiva brunellesquiana, quem leu a Panofsky sabe muito bem que ela dura 70 anos na história, que depois já é substituída por outro tipo de perspectiva, né? Quer dizer, essas regras do desenho que se aprende em qualquer curso de desenho, são assim meio que balizadores de uma única experiência. Por isso que produz desenho sempre igual. Por quê? Porque é a mesma técnica, aplicação técnica, só que acontece que o desenho não é igual, porque ele depende de sujeitos que são absolutamente diferentes. Só que como é que ele consegue expressar essa diferença, mesmo por meio da mesma técnica, a partir de uma desvisão e da vivência de uma experiência visual pessoal própria, indivisível. Exato, porque aí você tem que descodificar esse desejo de ser a perspectiva renascentista. Isso. De encontrar essa linguagem que deu conta e codifica um determinado mundo, mas que você não precisa necessariamente dela, você pode alcançar por outros percursos. Essa descodificação que é necessária, porque eu acho que o aluno chega desesperado para saber aquilo. Porque desenho. É aquilo que vai dar a ele poder. Isso. Mas olha, eu quero jogar um pouquinho de... Vocês estão concordando demais, tá me incomodando. Fica chato, né? Tá ruim, né? Eu queria jogar... eu tô estranhando, porque é o seguinte... a ideia de corpo sem órgãos me parece que veio do Artaud, né? Antonin Artaud. Então, Antonin Artaud, aí estamos falando de teatro. Exato. Então, Antonin Artaud me parece que... E ele era doido, de pedra, né? Era o teatro da crueldade, né? Isso. Assim, quando a gente vai estudar a história do teatro e tal, eu vou muito bem ali, Brecht, Stanislavski, não sei, quando chega no Artaud faz pam, aquela coisinha do Windows que quando trava, você faz pam. Tipo, o que é isso aqui? Do que se trata? É muito, muito difícil. Mas tem uma ideia que talvez dá para entender um pouco mais de facilidade do Artaud com Corpo Sem Órgãos, que tem a ver com assim, quando você... que é... falando de uma linguagem de computador, desfragmentar. Né, eu acho que essa é uma forma de dizer, né? Então o olho tem um órgão que é algo muito específico. E eu tenho o tato, e aí eu tenho o tato da palma da minha mão, o tato do meu pé em contato com o chão, e tudo isso são órgãos, porque estão separados, né? E o Artaud parece que estava buscando uma unidade da vida na arte, essencial, quase ali, como um corpo que está tão presente, não sei se eu posso dizer assim, mas ele está tão presente, eu acho que até no sentido que o Spinoza dá para a expressão desejo, para sua noção de desejo, que é uma atualidade, um afeto que não é nem aumento da potência, nem redução da potência, mas a atualidade justa da potência. Ele chama de conatos, o Spinoza. Ele chama de conatos, exatamente. A preservação da espécie e tal. Então, mas o Artaud parece que buscava essa totalidade. E aí que eu tô querendo semear discórdia aqui. Quando eu vou estudar desenho com o Gustavo, ele faz o oposto primeiro. Ele chega pra gente... Porque eu comecei a estudar desenho com o Gustavo estudando anatomia artística. E quando você estuda anatomia artística, o que você faz? Fragmenta. Não, peraí. Vamos ver órgão por órgão. Nariz, boca, olho, orelha. Anatomia, né? Separação e análise. Anatomia. Isso, é isso que é um procedimento muito... cartesiano, né? Um procedimento cartesiano, analisar e tal, e análise e síntese. No entanto, quando a gente continua, se você não parar de estudar, você avança, né? Então, assim, como ponto de partida, de repente essa forma de desenhar um pouco mais cartesiana pode ajudar. Eu acho que ajuda bastante começar por aí,
e chegar lá na frente num outro lugar. Porque a gente tem experiências como experiências de ensino do desenho que tem como ponto de partida desfazer todas as regras. Desfazer a técnica, libertar o aluno, jogar essas regras pro alto, e aí a gente tem uma confusão. Mas quando a gente começa entendendo a regra, tarará, e a gente vai lá na frente, o próprio Gustavo chega uma hora que ele olha e fala assim: olha, Ju, você tá errando aqui porque você tá olhando demais para cada uma das partes, faz o todo primeiro. E aí a gente tá falando do corpo órgão, né? Faz o todo. Exato. Eu acho que eu tô entendendo, e essa é uma... Até porque foi a primeira coisa que me afetou, e me afetou de uma forma assim, no limiar, né? Não era alegre, era aquele afeto. Quando eu fui lendo a primeira vez o Anti-Édipo, meu Deus do céu, que loucura é essa? Como assim, né? E mais ou menos, peraí, mas eu vou tirar todas as regras, porque não porque, assim, até no anarquismo tem regra, né? Então, assim, não é a ausência delas, mas é a rearticulação delas. Né? Então, porque quando ela vem codificada só de uma forma, ela não faz passar mais nada, ela não produz a diferença, e aí ela não é capaz de produzir justamente o olhar particular de um sujeito, de um aluno, porque ele está buscando uma coisa igual que estava lá perdida em outro lugar. Então, e eu entendi essa pergunta, porque na verdade eu acho que é a dúvida sempre quando a gente se depara com essas questões que abrem muitos nossos horizontes, né? A primeira vez alguém desavisadamente, né, saiu lá do seu culto, né, deixou lá seu dízimo lá na igreja e encontrou o Spinoza falando: olha, não tem o bem e o mal não, tem o que o seu corpo, né, vai ter um afeto alegre e aquilo que o seu corpo vai ter um afeto triste, não tem essa coisa do bem e mal. A pessoa vai pirar, vai falar: como assim não tem mais a ordem do mundo? Peraí, mas a organização é outra. É nesse lugar que eu acho que eles pretendem então chegar, né? É desestruturar essas leis que nos enrijecem, que não permitem que a gente se rearticule, porque a vida é movimento, então a gente tem que fazer passar. Pois é, esse episódio tá tão legal que a gente decidiu dividi-lo em 2 partes. Então, por hoje a gente vai ficando aqui. Não esqueçam de mandar os seus comentários no podcastdesver@gmail.com, e no próximo episódio, que vai ser a segunda parte dessa conversa que a gente teve com a Carla, o Gustavo vai começar dando uma opinião bem interessante sobre essa discussão toda da técnica, a tradição da técnica, a desconstrução da técnica, e relacionando isso com essa noção do corpo sem órgãos que a gente estava comentando aí. Então, por hoje é isso. Até mais, valeu.